Estamos mais uma noite de Santa Ceia, que nós iremos comer do pão, iremos beber do vinho, declarando mais uma vez que temos parte com o Senhor e que estamos aguardando a sua vinda. Amém? Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar em nome de Jesus? Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Aí no seu lugar você não vai pedir nada, você vai apenas agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo dia. Agradeça ao Senhor pela presença dEle que não tem faltado. Agradeça ao Senhor pelo perdão que Ele liberou sobre a nossa vida. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Glória ao seu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor para sempre. Pai, nós lhe agradecemos. Agradecemos por sua presença neste lugar. Agradecemos porque em tudo o Senhor tem cuidado da nossa vida, cuidado da nossa casa. Agradecemos porque o Senhor é o Senhor desta igreja, o Senhor está nos direcionando. Agradecemos pelo Senhor falar conosco, agradecemos por sua palavra ser viva, ser poderosa, ser eficaz. Agradecemos pela maravilhosa presença do seu Santo Espírito em nossa vida. Agradecemos, Pai, por mais uma vez, o Senhor permitir nos reunir neste lugar para ouvirmos a sua palavra. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Pode pegar a sua Bíblia em nome de Jesus e abrir comigo na carta pessoal, a carta particular de Paulo a Filemon. Abra aí, por favor. Filemon, capítulo 1. É uma carta bem pequena. Então você precisa aí refolhar com bastante cuidado, porque 2 folhas, em algumas Bíblias apenas uma, está escrito a carta a Filemon. Apenas 25 versículos. Filemon, capítulo 1. Todos encontraram. Se você está próximo de alguém que ainda não encontrou, se puder, por favor, ajude essa pessoa a encontrar o texto que iremos meditar. Filemon, capítulo 1. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Versículo 1 está escrito assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar em nome de Jesus, você que está em pé. Meus irmãos, eu não sei se você já leu essa carta, se você não leu, você deveria. Quem aí está na maratona, ou quem já fez a maratona, certamente já leu e já meditou nessa carta, ou já ouviu muitas ministrações a respeito dessa carta que o apóstolo Paulo enviou ao irmão Filemon, que era um homem temente ao Senhor, que se converteu ao Senhor Jesus por meio da pregação do apóstolo Paulo. E ele era um homem rico da cidade de Colosso. E muitos irmãos se reuniam em sua casa para ouvir a mensagem, para servir uns aos outros ali na casa de Filemon. Filemon, por ser um homem rico, ele tinha escravos, e aqui na época pelo império era permitido ter escravos, só que a escravidão aqui era diferente daquela que nós conhecemos. Nós conhecemos um tipo de escravidão muito cruel. Não é que não havia crueldade, mas tinha algumas leis, alguns limites. E esse Filemon, por ser um homem rico, ele tinha escravos em sua casa, ele tinha muitas propriedades, e um desses escravos, chamado Onésimo, ele
fugiu da casa de Filemon e causou um prejuízo a Filemon. E esse escravo foi para a cidade de Roma, que era a metrópole aqui da época, a cidade importante. E o apóstolo Paulo estava em Roma. E ali Onésimo teve encontro com Paulo e pela pregação do evangelho, Onésimo aceitou a Jesus, foi transformado pelo poder de Deus e passou a ser um companheiro do apóstolo Paulo, alguém que trazia muita alegria a Paulo, alguém que estava com ele ali animando a sua fé. Só que agora Onésimo, por ter tido encontro com Deus, por ter recebido a palavra, Onésimo precisava acertar contas com o seu senhor Filemon. Onésimo precisava acertar aquilo que ficou pendente quando ele saiu, fugido da casa de Filemon, causando grande prejuízo. Para você ter ideia, um escravo aqui nessa época, ele custava aproximadamente uns 500 denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, foi um prejuízo grande que Onésimo causou a Filemon. E ele precisava resolver essas pendências do passado. É o que acontece conosco, não é, irmãos? Quando aceitamos a Jesus, quando temos um encontro verdadeiro com o Senhor, todas as pendências precisam ser o quê? Resolvidas. Nada, nenhuma ponta pode ficar solta. Então Paulo agora vai direcionar Onésimo para voltar à casa do seu senhor Filemon. Só que Paulo envia Onésimo com esta carta que nós lemos aqui. E Paulo recomenda a Filemon não mais como um escravo, mas aceite Onésimo como o irmão na fé. Paulo até usa um trocadilho dizendo assim: Filemon, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil tanto para você quanto para mim, porque o nome Onésimo significa útil. Ele era apenas um escravo, pelo prejuízo ele não era muito útil, mas agora ele é útil, recebe. E Paulo diz: eu poderia ordenar a você para assim fazer, mas eu não vou ordenar, eu vou fazer apenas este pedido. E Paulo ainda diz mais: recebe, e se ele causou algum prejuízo a você, eu, Paulo, escrevo com meu próprio punho que eu pagarei toda a dívida. Tudo que ele deve, eu pagarei. Meus irmãos, essa carta tem muitos ensinos. 25 capítulos, 25 versículos, que você vai em cada um desses personagens você vai, aí ter muitas mensagens que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E você já deve ter ouvido muito essa história, sempre nos colocando como Onésimo. Aquele que era escravo, que saiu da presença do seu Senhor, que teve encontro com o Senhor Jesus, aqui representando a figura de Paulo, teve encontro com Jesus, recebeu a palavra, foi perdoado, agora volta para a presença. Você já ouviu muito na casa do irmão voltado para esse contexto. Mas essa noite quero meditar com você, especialmente na vida de Filemon. O filho que agora Filemon tinha, de ser alguém misericordioso com aquele que lhe causou um grande dano. Filemon agora estava diante de uma situação, ele precisava exercer aquilo que ele recebeu do Senhor. Muito nós fomos perdoados pelo Senhor. E às vezes nós estamos diante de situações que nós devemos agir da mesma forma. Assim como fomos perdoados pelo Senhor, devemos ter esse mesmo sentimento em perdoar. E a Bíblia tem muitas passagens que falam a respeito do perdão. A própria oração do Pai Nosso, Jesus ensina, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós o quê? Perdoamos a quem? Nos tem ofendido. Na oração modelo, Jesus ensinou aos seus discípulos, Jesus falou a respeito do perdão. Quando vocês orarem ao Pai, orem assim: olha, Pai Nosso, perdoa os nossos pecados. Assim como nós, então, olha, nos perdoa porque nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Irmãos,
como você tem reagido diante de pessoas que te causam danos? Pessoas que fazem você chorar. Pessoas que entristecem o teu coração e trazem a você prejuízo. Porque Filemão agora está diante dessa situação. Alguém que saiu da sua casa causou um prejuízo. Alguém que o furtou. Mas agora volta quebrantado, mudado, transformado. E Paulo está apelando a ele. Recebe ele, Filemão. Não mais como escravo, mas recebe ele como irmão, porque ele é muito útil. Amém? Ele é muito útil. Ele é precioso. Então, há vários textos na palavra do Senhor que retratam sobre o perdão. O apóstolo Pedro mesmo chegou a Jesus e falou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o irmão? Aí o Senhor Jesus falou aquele número, né, 70 vezes 7. Esse número, irmãos, não é para fazermos uma conta e falarmos assim, ó, essa é a meta. Passou aqui desse limite. Não, mas Jesus está dizendo quantas vezes for necessário. O próprio Senhor falou a respeito da parábola, não é? Do devedor, do credor incompassivo. Que o rei o chamou e ele devia uma certa quantia ao rei. O rei chamou para acertar a conta. Paga o que você me deve. Ó, Senhor, eu não tenho como lhe pagar. Pague o que você me deve, ou o tomarei e o lançarei na prisão. Senhor, eu não tenho como lhe pagar. Tenha misericórdia. O rei foi misericordioso com ele, perdoou sua dívida. Ele sai da presença do rei e ele encontra alguém que lhe devia um valor muito menor do que ele devia ao rei. E ele pressionou aquela pessoa: me paga o que você me deve. Olha, meu senhor, eu não tenho como lhe pagar. Ou você me paga, ou eu vou te lançar na prisão. Senhor, tenha misericórdia, eu não tenho como lhe pagar. Ele pega aquele homem, lança na prisão, e os servos do rei, vendo aquilo, ficam enfurecidos e levam ao rei o que aconteceu. O rei também fica enfurecido. O rei manda o chamar e diz: servo maldito, recebestes e não soubestes dar. Então, às vezes, irmãos, nós medimos o merecimento da pessoa ao perdão, né, pelas obras que ela fez. Esse aqui é digno que eu perdoe, esse aqui não é digno que eu perdoe. Só que as nossas obras de Deus não são dignas para que Ele nos perdoe. As nossas obras diante do Senhor não são dignas para falarmos: Senhor, eu mereço pelas minhas obras a salvação, pelas minhas obras, eu mereço que o Senhor me perdoe. Então, vários textos nós encontramos a respeito do perdão. Nós podemos ver, por exemplo, o caso de José. Quando ele teve um encontro com seus irmãos do Egito, já governador, uma autoridade, os irmãos de José causaram muito prejuízo a ele, irmãos. E José, diante dos seus irmãos, quando revelou que ele era, chorando, né, prantos, os irmãos ali receiosos, agora ele tem autoridade. Agora ele pode nos castigar. Agora ele pode nos vingar. Ele está numa posição de honra. A nossa vida está nas mãos dele. Mas José disse: olha, não se entristeçam no coração de vocês. Deus me enviou aqui primeiro para que houvesse salvação de vidas. Nós temos o exemplo de Estevão. Ele estava pregando a palavra e pessoas na cidade não aceitavam a pregação da palavra. Tiraram Estevão da cidade e começaram a apedrejá-lo. Ele estava diante de alguém que estava causando muitos prejuízos a ele. Ele estava sendo apedrejado, torturado. E aí Estevão, irmãos, tem uma visão. Os céus se abrem. Ele vê o Filho do Homem. E ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Veja a atitude de alguém diante de pessoas que estavam ali para tirar a sua vida. Senhor, perdoa, eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. Jesus na cruz do Calvário: Senhor, os perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, irmãos, assim como você recebeu o perdão do Senhor, quando você chegou diante dele, com o coração quebrantado, reconhecendo as tuas fragilidades, reconhecendo, né, a soberania do Senhor, e você clamou pelo perdão do Senhor, e você recebeu o perdão de Deus,
assim você é chamado a liberar perdão sobre todos aqueles que te ofenderam, sobre aqueles que causaram dor ao teu coração, que te levaram a algum tipo de perda. Você é chamado a perdoar esta pessoa. Por quê? Porque a falta de perdão traz muitas consequências, coisas ruins sobre a vida daquele que não perdoa. Exemplo disso é que quem não perdoa, a sua adoração é interrompida, não sobe ao céu, não chega diante do Senhor. É o que está escrito em Mateus 5. Abre aí, por favor, sua Bíblia. Mateus 5, versículo 23. Amém? Já encontraram? Está escrito assim. Vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e faz o quê? Presente a sua oferta. Então veja aqui, irmãos, a recomendação, o ensino do Senhor Jesus. Se você vier trazer a tua oferta, um ato de adoração, quando você estiver nesse ato de adoração, indo entregar a tua oferta, tem um irmão, tem alguma coisa contra mim. Tem algo aí, uma ponta solta aí com esse irmão. Qual deve ser a minha atitude? Primeiro, reconciliar com o meu irmão. Primeiro, reconciliar, irmãos. Às vezes nós estamos diante do Senhor, cantando louvores lindos, mas com um coração cheio de amargura, cheio de ódio, com planos perversos contra alguém. Caim. Disse Caim, eis que o pecado está ser, irmão, de você alguém na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, ou até mesmo dentro da sua casa. Alguém como Filemon. Tinha alguém na sua casa que lhe causou prejuízo, mas agora ele está sendo
convocado, desafiado, chamado para perdoar. Assim nós também somos chamados pelo Senhor a perdoar, assim como nós fomos perdoados pelo Senhor. Amém? Então a você pode falar as palavras mais bonitas. Você pode fazer as orações mais longas e com palavras bonitas. Muita gente gosta de orar assim. Você pode ser bom. Ela estiver cheio de amargura, o Senhor vai resistir à sua adoração. A falta de perdão, ela também, irmãos, traz perturbação e ela contamina muitas pessoas em volta daquele que carrega a raiz de amargura. A falta de perdão, ela traz perturbação na mente e na alma das pessoas. É o que está registrado aqui em Hebreus. Abra aí, por favor, sua Bíblia. Depois de Filemon, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 14. Hebreus, você estava em Filemon, vai algumas páginas. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Encontraram? Acho que eles estão colocando aqui, né? Vamos ler. Versículo 14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor, não é? Então veja aqui as recomendações. Primeiro, procurai viver em paz com todos. Procurai viver em paz com quem, irmãos? Todos. Procurai viver em paz com todos, todas as pessoas. Você é um agente da paz, você não é um causador de guerras entre as pessoas, não é? Alguém que carrega a raiz da amargura no seu coração, ele é um causador de guerras. Ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas, irmãos. Alguém que carrega a raiz de amargura no seu coração, ele não consegue se relacionar muito bem com as pessoas. Às vezes é aquela pessoa que ele está lá naquele grupo, no começo é aquele amor, um sorrindo para o outro, depois já estão se debatendo um com o outro. Depois já estão mal um com o outro. O que é isso? Raiz de amargura. Vamos continuar lendo, versículo 16, versículo 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Eu lembro aqui da história do Absalão. Ele teve um problema com um irmão seu, que possuía uma das suas irmãs, fez algo ruim, e ele esperava uma resposta do seu pai, o Davi. E o Davi pensou que o tempo iria fazer com que Absalão se acalmasse. Ele, como pai, como chefe da casa, ele não tentou resolver a situação. E você conhece que o Absalão planejou por anos o dia que ele pudesse vingar do seu irmão Aminon. Até o dia em que ele preparou um banquete, Davi enviou os seus filhos. E ali naquele banquete ele ordenou aos seus servos que dessem de beber aos príncipes. E quando eles estavam bêbados, ele deu ordem para que matassem o seu irmão. Ali algo que ficou, uma raiz de amargura no seu coração, por algo que não foi resolvido. E ainda mais, depois desse ponto ele não teve um bom relacionamento com o seu pai, a ponto de tramar, contaminar muitos em sua volta, a tomar o reino do seu pai. A Bíblia diz que ele ficava à porta, persuadindo as pessoas que vinham para ter sua causa julgada. Se fosse eu agia diferente.
Então a raiz de amargura, ela contamina muitos. É aquela pessoa que ele quer contaminar os outros por alguém que ele tem algo contra. Ele tem algo contra aquela pessoa e todos que ele vê se aproximando daquela pessoa, ele chega ali e começa a despejar coisas sobre aquela pessoa para levar a se afastar do outro, a levar a ficar mal com o outro. A raiz de amargura contamina muitos, traz perturbações, pessoas ficam paranoicas. Então, meus irmãos, a falta de perdão só traz coisas ruins. A falta de perdão principal, ela nos impede, ela impede a pessoa de ser perdoada por Deus. Existem algumas coisas que não têm perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não tem como se arrepender, não há perdão. E aquele que não perdoa. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Porque a Bíblia diz que é dando que se... Eu ouvi uma história do nosso pastor, quando eu era criança aqui na igreja, eu nunca esqueci essa história. Em uma das pregações aqui, ele falando sobre o perdão, ele falou sobre, eu lembro dessa história de uma pessoa que estava doente, acho que era câncer, e ela estava em estado terminal. E um grupo de irmãos se reuniu para ir à casa daquela pessoa e conversar com ela. E chegaram lá e descobriram que aquela irmã tinha uma pendência contra alguém. Tinha uma raiz de amargura no seu coração. E aqueles irmãos tentaram persuadir aquela irmã a liberar perdão sobre aquela pessoa que lhe ofendeu. Irmã, você está muito doente, estado terminal. Libere perdão sobre essa pessoa que lhe causou este dano, que lhe causou este mal. E essa irmã falava assim: eu morro, mas não perdoo. Qual foi o fim da história, irmãos? Morreu. Então, aquele que não perdoa, não pode do Senhor receber perdão. Veja aí Mateus capítulo 6. Volte ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 14. Vamos ler? Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos... Então, se perdoarmos os homens as ofensas que eles nos causaram, o que o Pai vai fazer conosco? Ele vai nos perdoar. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas. Então, olha a recomendação do versículo 15. Se, porém, traz uma advertência. Se, porém, não perdoardes aos homens, ele já diz o que vai acontecer. Tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, muito fomos perdoados pelo Senhor. Você recebeu o perdão do Senhor? Você é uma nova criatura? Filemão, uma nova criatura. Paulo inicia dizendo: Filemão, a tua fé me traz alegria, a tua fé anima o coração dos santos. A tua fé anima o coração dos santos. O teu testemunho, Filemão, anima o coração dos santos. Filemão era um filho na fé do apóstolo Paulo. E ele estava apelando a ele: recebe Onésimo, ele te causou prejuízo. Se ele roubou algo, eu vou pagar. Eu escrevo, algumas bíblias estão aí em negrito, caixa alta. Eu escrevo com meu próprio punho: eu pagarei tudo o que ele deve. Receba ele como
teu irmão. Ou seja, perdoa, Filemon. Ele é nova criatura, ele teve um encontro com Jesus. Onésimo, o útil, que antes era inútil, agora é útil para você. Não descarte as pessoas, irmãos. Não descarte as pessoas. O apóstolo Paulo, ele teve um certo desacordo em uma das suas viagens com um dos companheiros, que deixou eles. E no final, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, olha, quando vieres a mim, traga os meus livros, traga a minha capa e traga também, aí ele fala o nome da pessoa, porque ele é muito precioso para mim. Ele é muito precioso. Às vezes nós descartamos as pessoas, colocamos ela no canto. Falamos assim, tu não é digno do meu perdão. Tu não é digno das minhas orações. Eu não oro mais por essa pessoa. Causou muito mal a mim. O que a Bíblia diz? Nós devemos orar por aquele que nos persegue, orar pelos nossos inimigos. A oração, irmãos, por aqueles que nos perseguem, quebranta a nós. Você já orou por quem te persegue? Você passa a amar mais essa pessoa. Quando você ora por alguém que te persegue, alguém que tem algo contra você, quando você começa a orar por essa pessoa, você começa a amar. Vou contar para vocês uma experiência. Uma vez alguém chegou para mim e me falou um negócio, irmãos. Eu fiquei zangado. Irmão, eu fiquei zangado e eu fui para casa pensando assim, eu vou mostrar para essa pessoa que eu tenho autoridade. Essa pessoa vai ver o que eu vou fazer com ela. Eu fui pensando isso, irmão. Essa pessoa vai ver o que eu vou fazer com ela. Irmão, eu fui tão zangado que eu fui chorando dentro do carro. Aí quando chegou em casa, e a situação não saía da minha cabeça. O que a pessoa tinha me falado, situação. A pessoa me falou isso, ela vai ver. Ela vai ver. Aí eu fui orar, e eu estava orando por algumas causas. E aí orando, me veio a pessoa à mente. Aí eu comecei a orar pela pessoa. Irmãos, quando eu comecei a orar pela pessoa, fala a verdade em Cristo e não minto. Aquilo que estava dentro de mim, todos os planos que estavam dentro de mim, de fazer algo àquela pessoa, foram embora. A oração me aproximou daquela pessoa de amá-la mais, de ter compaixão, de ter misericórdia dela e de querer ajudá-la nas suas dificuldades. Então, se você tem dificuldade com alguém, comece a orar por essa pessoa, que você vai ver como vai mudar dentro de você esse negócio aí. Eu tenho dificuldade de me relacionar com o meu irmão que me fez um mal, com o meu pai, com o meu tio, com o meu sobrinho, com um amigo do trabalho. Eu tenho dificuldade. Comece a orar por essa pessoa. Comece a orar não para Deus, como um dos apóstolos chegou para Jesus, Senhor, olha, manda fogo do céu aí para matar esse povo, né? Não, mas comece a orar, Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa a família, abre os olhos espirituais dela, que ela conheça o Senhor, que ela ame ao Senhor. Deus, você com essa pessoa, comece a liberar palavras, irmão, de bênção sobre a vida dessa pessoa. Teu coração vai começar a ser quebrantado e você vai se aproximar mais dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Então eu imagino, aqui não descreve como foi o relacionamento de Filemon e Onésimo ao Filemon receber essa carta, mas eu imagino que foi totalmente diferente. Talvez quando Onésimo chegou com a carta, Filemon disse, você, né? 500 denários de prejuízo. Talvez tinha levado mais algumas coisas da casa. Eu sou o Senhor, eu tenho autoridade sobre você. Mas ali, o coração de Filemon estava quebrantado, novo homem. Antes, Onésimo, tu era inútil, mas agora tu é útil, fazendo jus ao nome de Onésimo. Agora tu é útil, agora tu é precioso, agora tu é importante. Tem duas mulheres na Bíblia que o nome são bem complicados, Trifona e Trifosa. Vocês já ouviram esse nome? Paulo apela em uma das suas cartas, dizendo assim, olha, façam um acordo pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Havia lá um negócio entre elas. E às vezes dentro da igreja, irmãos, quando há atrito entre as pessoas, a Bíblia diz que uma casa dividida não pode resistir. Irmãos, uma muralha que tem rachadura, uma hora quebra. Não é? Já quebrou, só está faltando
apartar os dois lados. Então ele apela para que elas entrem em acordo pela causa do Evangelho. Eu meditando nessa palavra, uma frase que ficou no meu coração na meditação dessa palavra, é que o nosso amor por Deus, a nossa obediência à palavra, deve ser sempre maior do que as dores e as perdas que alguém possa nos causar. O teu amor pela palavra, o teu amor pelo Senhor, a tua entrega ao Senhor deve ser sempre maior do que qualquer perda ou dor que alguém possa causar a você, porque na caminhada pessoas irão causar dor ao teu coração. Você vai enfrentar situações como o nosso pastor aqui, eu ouvi ele criança falar, você vai enfrentar situações que Deus vai colocar você para viver a palavra. Deus vai colocar você para viver a palavra. Uma vez eu evangelizando, cheguei para o irmão e ele falou assim, ai pastor, olha, eu penso muito em aceitar Jesus, mas é uma coisa difícil. Eu falei assim, é difícil, irmão, por quê? Ele falou assim, olha, a Bíblia diz que se alguém me pedir algo, eu tenho que dar. Se alguém me der um soco no rosto, tem que dar o outro lado. Aí ele disse, pastor, eu tenho aqui em casa, irmão, ele falou desse jeito, eu tenho aqui em casa 2 geladeiras. Se chegar alguém aqui na minha casa e ver essa geladeira, ele me pedir, pastor, eu tenho que dar. Tá vendo, né? Se ele me pedir, eu tenho que dar, porque ele é necessitado. Eu achei muita graça da colocação dele. Então, meus irmãos, assim como você recebeu o perdão do Senhor, e quando você ora, você sabe que o Senhor perdoou, lançou no mar do esquecimento os teus pecados, as tuas ofensas a Ele. Assim você tem que ter um coração misericordioso a perdoar todos os homens. Amém? Esses dias eu tenho observado, não esses dias, mas há um bom tempo, trazendo para o aspecto político. E às vezes a gente fica muito desgostoso, né, da situação que a gente vê, do país, do governo, para onde está caminhando. E eu, às vezes, conversando com pessoas e vendo pessoas, a forma que eles se referem às autoridades. Eu queria que esse homem aí morresse, que essa mulher morresse, cruel, não sei o quê. Ainda que nós, igreja, não venhamos concordar com a posição de alguém, a nossa missão não é desejar um fim cruel a ela, mas é o quê? Orar. Senhor, abre os olhos espirituais, tenha misericórdia. Vocês lembram de Jonas? Ele não queria pregar a Nínive, povo cruel. O povo a cidade de Nínive, quando dominava os seus inimigos, esfolavam, colocavam estacas diante das suas muralhas, para que os outros vissem e ficassem amedrontados com aquilo. Um povo cruel. Jonas quer ver o fogo do Senhor descer do céu e consumir a cidade. Deus manda ele pregar a palavra de arrependimento à cidade. Ele ainda chega na cidade, faz de qualquer jeito, sai correndo, gritando, andando, se arrependam, não é? Que senão vai vir a destruição do céu. A pregação dele era, se arrependam, senão vai vir a destruição do céu. Não tinha uma musiquinha de fundo, né, irmão, para quebrantar mais o coração. Não tinha nada, arrependam-se. Irmãos, as pessoas começaram a ouvir, o rei ouviu e a cidade reconheceu o seu mal. O rei bancou um jejum nacional. Até os animais devem jejuar. Jonas entregou a mensagem e saiu da cidade. Agora eu vou esperar para ver o que o Senhor vai fazer. Aí ele ficou lá, irmãos, parte oriente da cidade, ele podia contemplar toda a cidade, sol quente. Deus faz nascer uma árvore. Essa árvore traz uma sombra. É o benefício. Irmãos, como nós somos bons com aqueles que nos beneficiam em alguma coisa. Não é verdade? Nós somos bons com alguém que nos beneficia em alguma coisa, quer ver? Alguém do seu trabalho. É alguém que às vezes dá para você alguns mimos. Aí você gosta muito daquela pessoa. Porque ela traz mimos para você, mas às vezes tem alguém que não traz muito mimo, não. Dá pressão, você diz, aquele ali eu quero a distância, né? Então Jonas estava no benefício da sombra que a árvore podia dar a ele. E ele ali gostou do ambiente. Só que o Senhor
fez vir um animal selvagem que comeu o olhinho daquela planta e ela secou. Irmão, Jonas ficou revoltado com aquilo. Aí o Senhor veio tratar Jonas do ponto, né? Cerne da questão. Ô Jonas, como é que tu fica assim com algo que tu não fez nada para nascer e crescer? Tem gente hoje que ama mais cachorro. Tem gente hoje que ama mais o bebê reborn. Eu já vi pessoas, eu li um comentário que eu fiquei em choque, a pessoa falando assim, eu prefiro um bebê reborn que não vai me trazer desgosto do que criar alguém e essa pessoa me dá desgosto. Irmãos? Pessoas se gastam tudo que tem com o cachorro, com o gato. Não é que tem que maltratar, irmão, tem que cuidar, viu? Pessoas se gastam tudo que tem com o cachorro e com o gato. Mas quando vê alguém necessitado, ele diz assim, não é problema meu. Não é problema meu. Ele se vira. Ele que escolheu estar assim, nessa situação. Então, o Senhor tratou o Jonas no cerne. Ô Jonas, tu não fez nada. Essa árvore cresceu aí, tu não fez nada, nem regou. Imagine eu, Jonas. Tem muitos nessa cidade aí, crianças e mulheres, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Pessoas que o Senhor criou, pessoas que o Senhor formou, que estavam naquela cidade, que precisavam ouvir a palavra, e Jonas estava com o coração fechado. Esse povo aí é cruel, esse povo aí é mau, deixa eles para lá, Senhor, manda fogo, consome eles. Às vezes a nossa oração é, Senhor, leva essa pessoa que está me dando muita dor. Leva, Senhor, mata ela, Senhor, tira de perto de mim, Senhor, lança para longe, Senhor. Aí o Senhor diz, a situação é mais para tratar você do que para tratar ela. Amém, irmãos? Então devemos agir com os outros na mesma medida de perdão que o Senhor tem agido conosco. Você pode ficar em pé no seu lugar em nome de Jesus? Glória a Deus. Feche os teus olhos aí no seu lugar em nome de Jesus. Talvez você que veio aqui essa noite, a palavra falou ao seu coração e você lembrou.